E com um gol da Duda Santos, logo no começo do primeiro tempo, a seleção do Brasil vence a Colômbia e se classifica com antecedência às quartas de finais da Copa Ouro. Mas o jogo não foi fácil não. Você quer ver minha opinião, a nossa análise? Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Hoje em destaque aí a Copa Ouro de Seleções da CONCACAF com um jogão entre Brasil e Colômbia, vitória da seleção, que muitos estão falando aí que foi fácil, mas não foi tão fácil assim não, certo? Mas antes peço que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e claro, vamos lá juntos chegar a 3 mil inscritos? Pois depende de você. Se você não é inscrito ainda, se inscreve e manda o nosso link aí pro seu amigo, sua amiga que ainda não conhece o nosso canal e vamos juntos bater essa meta. Valeu, galera, conto com vocês, hein? Pois bem, gente, antes que vocês falem qualquer coisa, eu não vou vir aqui encher a bola da seleção brasileira, certo? Eu não vou encher a bola da seleção brasileira, eu vou ser sincero, com muitos canais estão falando aí, fazendo comparações ridículas, né? Tá vendo aí os marmanjos, tem que seguir o exemplo da seleção, aquele jogo lá contra o Porto Rico, que a seleção deu aula. Gente, vamos parar com isso, vamos parar de endeusar a seleção feminina, tá? Vamos parar de com essas comparações ridículas com a seleção masculina. Não cabe mais isso, não cabe mais, todo mundo tá vendo. Todo mundo sabe a realidade. Vamos parar com isso, gente. Então, se você quer que eu chegue aqui e enche a bola da seleção, então você está no canal errado, que eu vou falar a verdade, tá? Eu não vou jogar nenhum fake news aqui para vocês, eu vou falar a verdade, a minha opinião, certo? Que não é nada disso que estão falando aí, que a seleção deu aula, que os marmanjos deveriam seguir o exemplo, porque ganhou de 1-0 de uma seleção que nunca perdeu, certo? O Brasil nunca perdeu para a Colômbia, certo? Continua com esse tabu aí. A Colômbia agora que vem subindo produção, agora vamos ficar fazendo essa comparação boba, gente. Vamos parar com isso. Futebol feminino não vai para frente enquanto essa mídia não cair na real e parar de fazer essas comparações bobas. Então eu vou falar aqui para vocês o que eu vi do jogo, vamos passar aqui a escalação e vamos ver o gol, que você vai ver como a seleção ganhou da forte equipe da Colômbia por 1-0. A seleção teve méritos? Claro que teve méritos, né, gente? Com um gol de Duda Santos, logo aos 4 minutos de jogo, o Brasil venceu a Colômbia por 1-0 na madrugada deste domingo em San Diego, nos Estados Unidos. O resultado nos garantiu a liderança isolada do Grupo B, com 6 pontos e a classificação antecipada para as quartas de final da Copa Ouro Feminina da CONCACAF. Na madrugada da próxima quarta-feira, o Brasil vai enfrentar o Panamá pela 3ª rodada do Grupo B. Pois bem, vou passar para vocês aqui como é que a seleção entrou. Na minha opinião, essa para mim, mudando 1 ou 2 peças aí, a Luciana mostrou ontem. Me desculpa, Luciana, com todo o respeito que eu tenho a você, a sua carreira, mas mostrou pra mim ontem, gente, que não dá, sinceramente, não dá pra ser titular da seleção brasileira. Nos momentos cruciais, a gente viu o que a gente sofreu ontem nesse jogo, né? Com a Luciana no gol. Mas é uma boa goleira, ninguém nega isso, mas a seleção precisa de algo mais, entendeu? Então, eu acho que quando as seleções perceberem esse ponto fraco do Brasil, vai ficar complicado, hein, gente? Olha só, a seleção entrou em campo com a Luciana, a Rafaele, que para mim foi uma das melhores em campo, a Tassiane também, outra monstra, certo? A Tassiane vai mostrando que ela tem lugar na seleção.
a Antônia, Yasmin, Gabi Portilho, né? Finalmente a Portilho aí, Duda Santos, Duda Sampaio, Adriana, Gabi Nunes, Bia Zanerato. Na sua opinião, meu amigo e minha amiga, faltou alguém nessa seleção? Pois eu vou falar para vocês claramente. Essa seleção aí para mim seria a seleção ideal, certo? A Luciana teve seus pontos falhos, eu acabei de falar, talvez seja o ponto fraco, certo? Mais duas posições aí, mas para mim essa é a seleção que pode nos representar agora nas Olimpíadas e dar sequência a esse trabalho. Muita gente critica aí o Arthur Elias no jogo contra o Porto Rico, que muita gente falou que o Brasil deu aula, né, na seleção do Porto Rico. Gente, que absurdo, gente. Cada absurdo que eu vi na internet, que olha, fiquei falar com vocês, deu nojo, certo? Mas a gente tem que ouvir que o Arthur Elias está experimentando o time. Aí você vai falar para mim, Francisco, vai experimentar o time, vai fazer rodagem com essas jogadoras num torneio. Mas claro, gente, a seleção não tem tempo. Seleção não tem tempo, tem que colocar. Para que vale essa Copa Ouro? Para que vale, né? Vai ter uma vaga na Copa do Mundo? Não vai, né? Então, ou seja, é o momento sim do Arthur Elias experimentar o time. Foi infeliz no último jogo contra o Porto Rico, ganhou de 1-0 no sufoco, mas tem mesmo que fazer essas experiências, certo? Aí hoje ele viu que o jogo era um jogo mais parrudo, um jogo mais difícil, aí colocou um time, com certeza, um time que pode ser o time titular do Brasil aí nos seguintes jogos. Pois bem, o jogo marcou o reencontro entre as duas finalistas da última Copa América de 2022, vencida pelo Brasil. E a Colômbia, que chegou às quartas de final da Copa do Mundo Feminino de 2023, o melhor resultado, gente, do futebol sul-americano no torneio. Deixou claro em cada dividida que uma rivalidade começa a surgir entre as duas seleções. Apesar de boa atuação coletiva do rival, com destaque para Linda Caicedo, a seleção brasileira manteve sua invencibilidade contra as colombianas. Agora são 6 vitórias e um empate em 7 confrontos realizados. A Colômbia vendeu caro essa derrota. Agora eu vou mostrar para vocês como é que aconteceu esse gol da Colômbia, gente. Aliás, esse gol do Brasil, certo? Não foi um jogo de fácil, como muita gente aí está falando, né? Que foi o Brasil deu aula, que o Brasil amassou. Nada disso, gente. Nada disso. Foi um jogo, tanto o Brasil saiu com uma vitória de 1-0, como poderia também a Colômbia vencer o jogo por 1-0. Olha como é que foi o gol. A goleira, olha a falha da goleira. Ela toca para Bia Zanerato. A Gabi Nunes vê a Duda Santos entrando lá na direita. E a Duda Santos teve a calma, a paciência e tocou para o gol. Olha só, gente. Que coisa incrível essa falha. Uma jovem goleira, 20 anos, certo? Porque a goleira principal está com o LCA, certo? Então tá aí o gol do Brasil. Saiu na marra, na força, na vontade. Então, para vocês, meus amigos aí de outros canais que estão falando que o Brasil amassou a Colômbia, veja o gol aí para vocês terem uma ideia como é que foi. E a partir daí, gente, o jogo continuou igual. Brasil vira e mexe, ia para cima da Colômbia. A Colômbia também não abaixava a cabeça, também ia para cima do Brasil. E foi esse jogo disputadíssimo, certo? Então, como muita gente estão falando aí, não, que o Brasil amassou a Colômbia, que deu aula de jogar futebol, que os marmanjos, essa comparação idiota que fazem aí, que eu já estou cansado, que o Brasil, os marmanjos da seleção tem que seguir o exemplo. Quem fala isso não segue a seleção brasileira. Nem eu, que não gosto da seleção brasileira, sei o que acontece com a seleção brasileira feminina, né? Quem são convocados, que não são, do que essas pessoas que colocam aí que os marmanjos devem seguir o exemplo, né? Aliás, que eu não sigo seleção há muito tempo, né? Então, assisti esse jogo aí, estou fazendo isso aqui a pedido dos meus amigos aí do meu canal, que falaram: Franco, faz um pós-jogo da seleção brasileira. Então, estamos aí. Mas falar que o Brasil amassou de jeito nenhum, gente.
O jogo foi igual o tempo inteiro, certo? Muito disputado. A Colômbia vendeu caro, certo? E é cada dia mais, cada jogo que passar, a Colômbia vai encarar o Brasil frente a frente, certo? E olha, eu vou falar pra você, ainda bem que o Arthur Elias acordou hoje, porque se o Arthur Elias tivesse colocado aquele time que ele colocou como experiência no primeiro jogo, olha, gente, não sei não, hein? Não sei não. Mas o que interessa é que o Brasil tá classificado aí para as quartas de finais, certo? Como em primeiro lugar. Próximo jogo vai ser quarta-feira, 0h15 contra o Panamá. O Panamá que nos deu aquela leve sensação de que a seleção estava ótima na Copa do Mundo. Vocês lembram, né? Vocês lembram, né? Com aquele quatro gols lá que a seleção fez no Panamá. E aí a mídia toda falou que a seleção era a melhor seleção do mundo, porque ganhou do Panamá de 4-0, e nós aqui, bobos, fomos atrás dessa notícia enganosa, e aí nós vimos o que deu com a seleção brasileira em 2023 aí na Copa do Mundo, certo? E não foi falta de apoio não, hein? Não foi falta de apoio não. Pois bem, gente, 2 resultados iguais, no entanto, com atuações completamente distintas. Se no 1-0 da estreia o Brasil enfrentou muitas dificuldades contra o Porto Rico, dessa vez a seleção brasileira, com 6 mudanças na escalação, foi bem em todos os setores. A marcação alta funcionou logo no início e garantiu o resultado. Bia Zanerato interceptou o lançamento ruim da goleira Natália Giraldo e iniciou o ataque rápido em 3 passes. A bola chegou para Duda Santos, livre na área, fazer o gol da vitória, como vocês viram aqui. Pois bem, o Brasil jogou o que tinha que jogar contra a forte equipe da Colômbia. É uma equipe que não se entrega em momento nenhum. Pode faltar a qualidade técnica? Pode faltar. Mas raças para essa equipe da Colômbia não falta. Então, parabéns à seleção brasileira que conseguiu o resultado, certo? Mesmo magro, sofrido, né? Não foi fácil, como muita gente tá falando, mas mereceu vencer, sim. E vamos dizer que 60% do jogo foi melhor do que o time da Colômbia, né? Agora, o Brasil precisa acreditar mais em si, gente. Acreditar que as jogadoras, acreditar que elas têm potencial, né? Elas não precisam provar nada, elas têm que fazer o jogo delas, né? Porque essa cobrança que fazem com a seleção deixa essa responsabilidade excessiva na cabeça das nossas jogadoras. Então, essas meninas têm que jogar tranquilas, certo? Sabendo do potencial que elas têm. Não precisa ir na mídia achar que é a melhor seleção do mundo e elas têm que provar alguma coisa para essa galera, certo? Eu conheço cada jogadora que tá nessa seleção. Eu sei o potencial, certo? O Arthur Elias errou. Se alguém tá falando que ele errou no primeiro jogo, para mim ele não errou. Ele tem mesmo que fazer essas experiências, certo? Claro, tem que ter já um time formado, porque as Olimpíadas já estão aí. Mas tem mesmo que fazer experiência, começar esse novo ciclo com a seleção. Então, o Arthur Elias, para mim, não tá nada de errado, certo? Foi difícil o jogo contra o Porto Rico? Foi, mas venceu, certo? Com as jogadoras que ele queria ver em campo. E hoje ele colocou um time que, para mim, na minha opinião, é um time muito forte, certo? Já passei a escalação para vocês. Para mim, seria o time titular da seleção hoje, sem sombra de dúvidas, mudando 1 ou 2 peças aí. Esse para mim é o time titular. Pois bem, o que vai acontecer agora? O Brasil enfrenta o Porto Rico na quarta-feira às 0h15. Aliás, Panamá, certo? Porto Rico já venceu de 1-0. E a Colômbia sim enfrenta o Porto Rico nessa terça-feira às 21 horas e o Franco não vai perder, tá certo? Então tá aí, gente, a minha opinião sobre o jogo da seleção brasileira, certo? Como muitos falando aí que foi um jogo que a seleção deu aula, que todos têm que seguir o exemplo da seleção. Para mim, é com os pés no chão. A seleção venceu uma forte equipe, certo? Que não se entregou em nenhum momento
E lembre-se, gente, o gol da seleção brasileira veio de uma falha medonha da goleira. Uma goleira jovem, começando aí a sua carreira, substituindo a titular que está com ela esse ano. Tá aí minha opinião, vou deixando para vocês aqui. Agora vai de vocês aí deixar o like ou não, se gostou do nosso conteúdo, tá? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A gente se vê agora na terça-feira na nossa tradicional live para falar desse jogo. Então, um abraço, uma boa semana para você e toda a sua família. Fui!